Olá, tudo bem? Eu sou o Jonathan Eu sou a Mirella, e seja muito bem-vindo ao ao Diário Diário da da Família Família Meres. Meres. Nesse vídeo a gente vai falar sobre relacionamento à distância, que foi como a gente se conheceu, porque eu sou de Joinville, E eu sou de Brasília. então são 1.500 quilômetros entre uma cidade e outra. Nossa, essa história tem altos e baixos e muita coisa acontecendo nesse meio tempo. Mas começa aí, você que conta bem a nossa história. Era uma vez, brincadeira. A gente era assinante do GW, que é o Guerrilla Way. Para quem não conhece, ele é um programa de desenvolvimento pessoal e amadurecimento do Ítalo Marcilli, que ele é médico, psiquiatra e faz ainda atualmente, né, esse programa para pessoas que buscam exatamente isso, amadurecimento em todas as áreas da vida. Então, eles disponibilizavam aulas mensais, e-books voltados para a sua vida pessoal, para a vida profissional, para um novo olhar de vida diante das áreas, né? Para que você tenha essa cabeça de que ninguém te deve nada e você deve tudo aos outros. Então, assim, tanto eu quanto o Jonathan mudamos bastante, né? Depois que a gente conheceu o Ítalo, e que realmente isso fez uma diferença enorme pra gente. E que a gente acabou entrando num grupo do Facebook Que eram os assinantes. Exatamente. Então, os assinantes desse grupo, eles criaram o GW Tinder, que é o Guerrilla Way Tinder. Por quê? Pessoas com uma mentalidade semelhante, né, que estivessem no Facebook, pudessem se conhecer do Brasil inteiro. Esse grupo ainda existe, ele já formou diversos casais espalhados aí por vários locais do Brasil, inclusive pessoas que se casaram, formaram família, que é o nosso caso. A gente se conheceu dentro do grupo, a gente fez uma apresentação nossa, as pessoas que gostaram comentaram e foi onde a gente começou a conversar a partir daí. Tanto que, assim, o Ítalo Marcilli, ele tem esse programa para a América Latina. Então, tinham pessoas até de outros países dentro desse grupo, né? Porque realmente é um programa muito grande, nacional e que já virou até internacional. Então, são pessoas que estavam ali voltadas para ter um relacionamento e gerar uma família. Não é um Tinder, né, da vida aí que a gente sabe que a pessoa tá querendo só para poder curtir e tudo mais. Não, era para algo sério, entendeu? Tanto que eles pediam para fazer uma apresentação e o nível era assim: "Ah, eu sou fulano, moro em tal local, quero ter 5 filhos, casar", era assim, entendeu? Então, assim, pelo fato do Ítalo Marcilli ser um cara mais tradicional, família e tudo mais, e estimular isso nas pessoas, o pessoal que estava ali já estava com essa cabeça. Então, vamos dizer que era um Tinder saudável, entendeu? Olha, já aproveitando, pessoal, entre no perfil do Ítalo, coloca o hashtag Ítalo patrocina o Diário da Família Meres. É, isso aí. Pra quem conhece ele, né? Exatamente, mas um ponto que é muito importante no relacionamento à distância e que a gente não se preocupa com isso é a questão da confiança, porque não adianta a pessoa estar em cidades, no caso da gente, estados diferentes, né, por 1.500 quilômetros, e não confiar no outro. Então, por exemplo, eu não ficava indo para festas, baladas, sem a Mirella é a mesma coisa comigo, tanto que ela negou saídas para aniversários que era para barzinhos, porque a questão da confiança é um ponto muito importante. A questão do relacionamento à distância, talvez para alguns dê aquela sensação de, se a pessoa não está aqui, então eu posso fazer aquilo. É muito pelo contrário. A gente tem que ter aquela mentalidade de, se eu estou com aquela pessoa, uma hora esse relacionamento ele vai acabar. Ou pro namoro, ou realmente vai terminar de vez. Pro casamento ou vai acabar de vez. Mas o que eu quero dizer com isso é que a pessoa já tem que ter aquela mente de, é com essa pessoa que eu quero formar uma família, por exemplo, porque não faz sentido você estar com uma pessoa, sendo homem ou mulher, por exemplo, e você querer fazer as coisas às escondidas, sendo que talvez seja uma pessoa que você vai querer formar uma família. Então, teoricamente, você está atraindo a confiança da sua esposa ou do seu marido, por exemplo, mesmo que não esteja casado. Então, o que a gente enxerga muito hoje são jovens, pessoas que não pensam no futuro, pensam só no prazer imediato, para que consiga aproveitar um pouco daquele momento e que acaba se frustrando futuramente com o relacionamento. Então, é uma mentalidade que a pessoa tem que ter sobre a questão da confiança, a questão da decisão, porque o relacionamento à distância, ele também conta muito isso. Você tem que tomar a decisão de, eu quero ficar com aquela pessoa e eu vou fazer o que for necessário para ficar com ela. Porque no caso eu e da Mirella, a gente teve que mudar drasticamente a nossa vida. A Mirella veio morar para Joinville, por exemplo, e a partir do momento que ela morou aqui comigo, eu já tinha essa decisão tomada.
A gente vai continuar junto, a gente vai se casar, a gente se casou rápido, né? Teve N coisa aí no meio, a gente pode gravar outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Mas são dois pontos importantes, a confiança no outro e a decisão de que, perfeito, eu confio nele ou nela e eu decido ficar com aquela pessoa, não importa o que aconteça. Mas claro que tem que tomar muito cuidado com alguns sinais. Vai que a pessoa seja um pouco psicopata, então tem que analisar bastante. Então, Você foge. aí tu pode. Mas, voltando ali à história, né? Eu já tinha feito uma apresentação no grupo, e aí passou, acho que, sei lá, uns 4 dias, e aí o Jonas também se apresentou. Então, eu que vi a postagem dele. E aí eu pensei na minha cabeça, tá, né? Claro que mulher tem isso, né? Ah, não, eu queria que ele me mandasse mensagem primeiro, só que não tinha como eu exigir isso, porque ele nem sabia da minha existência. Então eu pensei, vou dar um oi ali no. Como é que é o nome? No Messenger do... Messenger, né? No do Facebook. Facebook, Olha, noção. olha que velhos, né? Mas, enfim. Aí eu mandei mensagem pra ele me respondeu e pediu o meu Instagram. Aí lá no Instagram, ele respondeu um story meu, que eu tinha postado uma mesa cheia de comida, que era uma confraternização do meu trabalho para os aniversariantes do mês. E aí ele perguntou, e a dieta? Ó, pra ver que não precisa ser uma mega mensagem. Tu pode mandar qualquer coisa que se for pra acontecer, vai acontecer. Mas, claro, por favor, não mande aquelas cantadas bem, né, mais ou menos, mas pelo menos dê uma perguntada aí, dieta. Graças a Deus ela não se sentiu ofendida com isso. Mas eu entrei na brincadeira, né? Ela falou, passou longe, né? E aí a gente começou a conversar, tanto que eu acho que a gente deve ter conversado uns 3 dias, e aí ele me chamou pra fazer a primeira videochamada. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque assim, meu Deus, eu vou fazer uma videochamada e eu nunca vi ele, né? Gente, uma nota, a primeira videochamada foi no Dia dos Namorados. Depois que eu me toquei Aí que era Dia dos Namorados. eu achei que era assim, meu Deus, ele já tá com segundas intenções, tá vendo? É porque ele já quer algo sério, porque já é no Dia dos Namorados querendo fazer uma videochamada, e isso ainda foi um sábado à noite. Mas, na realidade, eu não me toquei que dia era Dia dos Namorados, só peguei primeiro pra fazer videochamada. Pois é. E eu fui descobrir, sei lá, ano depois que eu fui contar. Eu não, nem sabia que era Dia dos Namorados. Mas, e aí, depois a gente nunca mais parou de conversar. E daí, 1 mês e meio, mais ou menos, ele comprou uma passagem para poder ir para Brasília. Ou seja, olha o nível, gente. Vocês acham que eu ia aceitar pouca coisa? Não, ele perguntou, quando é que você vem aqui? Depois que você vier para cá, né? O homem tem que se mover primeiro. Então, só o fato dele ter viajado para outro estado, para me conhecer, isso aí para mim já me conquistou bastante, né? Porque, assim, hoje em dia tem muita gente que, às vezes, a própria mulher vai lá e o homem não faz absolutamente nada, né? O homem não busca, não paga a conta, não faz nada. Então, assim, a gente tem que saber se valorizar também, sabe? Eu acho beleza, né? Não tá casado ainda, cada um pagar a sua conta, tranquilo. Mas, ao meu ver, no primeiro encontro, gente, isso é essencial. Se você não deixar o homem tomar uma atitude no primeiro, como é que você quer que ele tome atitude depois, lá pra frente? Entendeu? Então, assim, deixar o homem também tomar a dianteira. Ferrado de grana, gente. Paguei passagem, não foi barato, apertada financeiramente. A Mirella me levou pra comer no Coco Bambu, perguntei um local bom pra ir. Me levou no Coco Bambu, primeiro encontro, eu tive que pagar tudo, né? Já tinha essa... Mas eu falei, pra quem não conhece, né? O Coco Bambu, ele é um restaurante voltado muito pra frutos do mar. Então... Olha o nível, gente. Mas eu falei, só que ele é caro, né? Ele, caro tipo quanto? É mais de R$100, mas eu ajudo a pagar. Eu dei a isca, eu pensei assim, vamos ver se ele vai querer pagar sozinho ou não. Mas eu me disponibilizei, né? Você quer dividir? Aí ele, não, pode deixar que eu pago. E aí foi isso, né? Viajou pra lá e a gente se conheceu. Começamos a ficar e começamos a namorar. E aí, depois disso, a gente chegou a namorar uns 4, 5 meses à distância, né? Porque isso, eu tô falando de agosto de 2021. Então, a gente começou a namorar em agosto de 2021, mas a gente já conversava e tudo mais desde junho, né?
Então, É muito tempo. é muito tempo. Mas eu digo assim, foi realmente rápido, né? Assim, o tempo que a gente conversou, até depois a gente se conhecer, porque ele tinha chegado a falar, não, eu vou pra Brasília só no final do ano. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ficar conversando 6 meses só por mensagem, e aí, né? Não, tem que pelo menos se ver pessoalmente pra se conhecer. E aí foi isso que aconteceu. Ele foi antes, foi na época que eu tava de férias, né? E aí, foi quando tudo começou mesmo. Teve bastante coisa aí. Porque é delicado, gente. Namorar à distância, a gente sabe que tem a barreira da distância em si. Muitas vezes a pessoa não tem um poder aquisitivo tão bom para poder ficar pagando viagem de avião direto. Ônibus era extremamente cansativo, tanto que a Mirella fez uma viagem um dia de ônibus para Brasília. Mas essa viagem não foi pra. Não, isso aí foi outra Não foi o viagem. nosso namoro à distância. A gente já morava junto e, na verdade, foi pra poder ver a minha família Mas isso aí já é uma mais outra pra história, frente. mas de qualquer maneira, levou 28, 29 horas de ônibus, por exemplo. Ou seja, a gente sabe que a distância em si é delicado, mas quando tem a confiança e tem a decisão que vai continuar, cara, isso aí é para dar certo, porque aquela situação, como a gente comentou no início do vídeo, o namoro ele foi feito para acabar, ou para o casamento, ou realmente cada um tocar a sua vida. E sempre vai ter indícios que você vai analisar a pessoa, que é uma coisa muito importante. Ah, a pessoa trabalha demais. Às vezes no início é fofo, pô, é uma pessoa trabalhadora. Só que tem que ter consciência que lá na frente talvez vai continuar trabalhando. Ah, a pessoa cuida da alimentação, a mesma coisa. Ah, a pessoa é um pouco possessiva. Opa, tem indícios ali que já tem que analisar. A gente fala principalmente aqui no vídeo, porque uma coisa que a gente reparou comparado até outros casais, é que o namoro ele tem que ser uma coisa leve. Porque se no namoro em si já tem indícios que a pessoa tenta ser controladora, é extremamente ciumenta, é complicado, até para a gente ver casais de amigos nossos, a gente começa a analisar cara, como que vai ser quando essa pessoa morar junto? Porque tem as suas dificuldades. Tem essas brigas, tem ali, são dois universos totalmente diferentes colidindo e tentando entrar em harmonia. Então, o que a gente fala é que dentro do namoro tem que ser uma coisa leve, porque se já tá complicado no namoro, cara, imagina no casamento. E é por isso que hoje a gente vê um número absurdo de divórcios, porque as pessoas elas pensam Não sabem o que estão fazendo. exatamente, no bem e bom ali, tá junto, empurra com a barriga e de repente, né, quando casa, acaba descobrindo que não era tudo aquilo que eu gostaria, porque deixou os indícios de lado, não tem essa consciência que o namoro ele foi feito para acabar e o casamento foi feito para durar o resto da vida, até que a morte nos separe, né? E que é uma decisão de não importa o que aconteça, a gente vai continuar junto. Então, quando você tem essa mentalidade formada, as coisas se tornam muito mais leves, né? Não tem o e se. Ah, e se aparecer alguém? E se eu vou ter uma pessoa aqui do lado? Como já teve casais que a gente conversou, que uma das pessoas falava que só começou a dar certo o relacionamento após a pessoa literalmente ter excluído todo mundo da vida. Que é o quê? Parou de ter aquele pretexto que se desse errado, eu vou ter uma outra menina para poder conversar, vou ter aqui um contatinho do lado. Não, a pessoa tem que realmente se doar. Quando a pessoa não se doa verdadeiramente, isso aí é quando começa a causar briga, a não ser uma coisa leve. Então, isso é uma coisa muito importante que hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito por aí. As pessoas têm medo de se doar para outra pessoa, por causa de uma frustração, um relacionamento que passou e acabou marcando. Então, são coisas importantes que a gente traz aqui no vídeo, porque a gente sabe do jeito que está o mundo hoje, né? E o tanto que tá difícil até de encontrar pessoas dispostas a se doarem de verdade, né? Porque, assim, é igual o Jonathan falou, você tem que ter esses dois pontos fixos na cabeça. Namoro foi feito para acabar, então, se não tá legal, não tenha medo de terminar. É melhor você terminar no namoro do que você casar com a pessoa. Isso inclui o noivado também. Se envolver pra caramba e aí terminar um casamento. Depois de ter filhos, depois de já ter uma casa juntos. É muito mais doloroso. Então é melhor você terminar no namoro. Mas, ao mesmo tempo, outra coisa que você tem que ter na cabeça. Por mais que ainda não seja um casamento, de se doar o máximo. Porque ali no namoro, você vê o tanto que a pessoa está disposta a se doar para você. Porque se o tempo inteiro ela fica querendo reservar o que ela tem para, não, eu tenho esse tempo aqui de sobra, mas eu quero descansar. Não, mas eu tenho isso aqui, mas eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu quero que ele tome essa atitude primeiro, porque eu mandei a última mensagem, então agora ele tem que mandar. Esses joguinhos, isso realmente acaba desgastando o relacionamento, entendeu? Então, quando a gente se
doa, dá o nosso melhor o tempo inteiro, a ideia é de que a outra pessoa também vai fazer isso de volta por nós. Então, isso eu aprendi muito justamente com o Ítalo Marcílio, eu e o Jonathan. Ele fala, inclusive, sobre relacionamento, né? E fala exatamente isso. Se você tá querendo encontrar alguém, cara, estuda o que a pessoa gosta, entendeu? O Jonathan, ele já trabalhava com gestão de tráfego, eu não entendia nada de marketing. E eu fazia questão, não me explica, eu quero saber. Eu não entendia nada, mas ele tava lá me explicando sobre funil perpétuo, não sei o quê. E assim, eu comecei a me interessar pelas coisas que ele se interessava, entendeu? E as pessoas às vezes também têm isso, elas não sabem. E quando o assunto acaba? O assunto ele não vai acabar se você é uma pessoa interessada, entendeu? Então quando você se torna interessado, você fica também mais interessante, porque a pessoa fica, poxa, ela tá querendo saber de tudo isso, então eu também quero saber das coisas dela. E aí vai aquela via de mão dupla, entendeu? E isso que o Jonathan falou é a mais pura verdade. Opções para a gente poder se relacionar, sempre vão ter. Então, isso é uma escolha, entendeu? Se você não coloca assim na cabeça, não, é só ele e acabou. Entendeu? É isso que você tem que fechar. Isso até depois do casamento, a mesma coisa numa vida inteira. Você acha mesmo que a gente nunca na vida vai encontrar uma outra pessoa mais bonita, mais inteligente? É claro que vai. Agora a questão é como é a sua visão, como é a sua mentalidade. Não interessa mais essas outras pessoas. Interessa a pessoa que você escolheu, entendeu? Então, assim, isso é fidelidade desde as pequenas coisas. Então, esse negócio de, não, eu tô aqui com essa pessoa, mas não tem problema eu ficar curtindo várias fotos de outras pessoas. Isso, gente, isso não tem nexo. Eu sei que isso talvez seja muito polêmico para algumas pessoas, mas, assim, isso são grãos que a gente vai colocando e que a gente vai colhendo depois lá na frente. Entendeu? Às vezes pode parecer pouca coisa agora, mas lá na frente a gente sabe que pode dar muito ruim ou dar muito bom, aquelas entendeu? brincadeirinhas com uma colega de trabalho ou um colega, por exemplo. É cortar mesmo, entendeu? Porque isso fortalece mais você como casal. Exatamente. E, claro, se o homem ou a mulher acabou traindo no namoro, pô, imagina como que vai ser no casamento, né, pessoal? Então, já tem essa análise, essa consciência projetando lá na frente. Já pensa se, essa mulher que eu quero como se fosse a mãe dos meus filhos, é esse homem que eu quero que seja o pai do meu filho, por exemplo. Então, a gente já tem que ter esse nível de consciência. Tanto que a primeira coisa que a gente conversou foi justamente sobre a questão de filhos, sobre casamento. Primeiro papo que a gente já teve, primeira videochamada. E tem amigos nossos que até hoje já estão 3, 4, 5 anos juntos e nunca falaram sobre isso. E que é o ponto mais importante. Eu acho que o que eu enxergo hoje é que as pessoas elas estão no relacionamento porque é uma coisa boa, tá junto com outra pessoa, mas ela não quer ter a responsabilidade do que é realmente um relacionamento, né? Ela acaba só vivendo aquilo. Só o prazer e não que é a consequência do prazer, que vai ser a geração de filhos. Então, assim, filhos são uma bênção. É realmente uma verdadeira bênção, né? Então, assim, se você não tem essa cabeça de que você pode gerar uma vida com aquela pessoa depois do casamento, quando que você vai falar isso? Entendeu? Então, quanto antes você falar sobre coisas profundas com essa pessoa, mais você vai conhecer ela por dentro. Você descobrir qual é a meta dela, meta de trabalho, meta pessoal, você realmente conhecer essas metas grandes para vocês criarem a meta em conjunto depois, entendeu? Um projeto de vida. E esse projeto de vida é que realmente vai unir vocês dois. Porque se isso não existe, uma hora vai acabar. Entendeu? Porque tem frustrações, tem cansaço do dia a dia, a pessoa trabalha demais, acaba brigando. Tem rotina, o dia a dia, às vezes, fazer o tempo inteiro a mesma coisa, às vezes acaba deixando o relacionamento de lado. Então, assim, tudo isso a gente tem que cuidar. E são coisas que você vai aprender com a vida, são coisas que só vai aprender quando tiver uma vida a dois. Porque se você tá morando com os teus pais e a sua namorada com os pais dela, por exemplo, cara, brigou, cada um vai pra casa dos pais, passou aí uma semana, a pessoa se encontra, vai estar lindo e maravilhoso, só que no casamento não tem isso. Tu tá morando no mesmo teto, tu vai dormir na mesma cama, se tu brigou, tu tem que resolver. Não tem como empurrar com a barriga. E se você acumula muita coisa sem resolver aquilo, cara, chega um momento que a pessoa acaba explodindo, onde que acaba tendo, às vezes, a traição, o término, o divórcio, por exemplo. Então, tem coisas ali que você já tem que ter a consciência de como que vai ser tudo. É isso aí. A gente acabou prolongando um pouco mais o vídeo,
puxando um pouco mais para esses temas. Mas eu amo falar sobre esse assunto de relacionamento, viu? Então, se você gostou, fala nos comentários se quer mais vídeos nesse estilo, porque o que a gente falou aqui foi bem superficial, então dá para poder aprofundar muito mais aí na história. E se você está com alguma dúvida, passando por algum momento, alguma coisa delicada, pode chamar a gente também no Instagram, eu posso colocar aqui embaixo, porque a gente sabe que muita coisa pode estar acontecendo. Então, o que a gente puder fazer aí para ajudar as pessoas, Exatamente. pode contar com a gente. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo com quem está precisando, comente aí se gostou, se tem algum tema, algum assunto que gostaria de ouvir, que a gente possa falar, né, de trabalho, vida religiosa, relacionamento, filhos, N coisas. Pode comentar aí que a gente gosta de falar sobre tudo. Exatamente. Se inscreva no canal para poder apoiar a gente. Diário da Família Meres está só começando. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais e Tchau, tchau. fui.